paz do Senhor, meus amados, quero deixar uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, e o verso 5, que nos diz assim: E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus onde caiu, e ele, mostrando-lhe o seu lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Amém? Vemos aqui que a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito do profeta Eliseu. Eliseu, antes de se tornar profeta, ele estava na sua casa, ali, fazendo o seu trabalho, arando a terra com 12 juntas de boi. E vemos que quando ele estava no último, ali vemos que Elias, ele passa, lança sobre si a capa e ali ele traz Eliseu, unge Eliseu para que seja o seu sucessor. E vemos ali que Eliseu, ele rapidamente deixa o seu trabalho, pega aquelas juntas de boi e ali ele faz um banquete, chama toda a sua família, chama todos os seus amigos, para ali poder anunciar que ele estava deixando tudo para poder ir com Elias. E ali vemos que Eliseu, ele tem um desejo no seu coração, ele tem um propósito no seu coração, aonde Elias lhe pergunta o que ele quer. Ele vemos que Eliseu, ele diz para Elias que ele quer porção dobrada do seu espírito. E Elias disse para Eliseu: sim, você vai ter, mas se você me ver sendo levado aos céus, a sua petição será respondida. Então vemos que Elias, ele é levado aos céus, e ali de repente a capa de Elias cai, e ali a porção dobrada do espírito de Elias é transferido para Eliseu. Onde vemos que Eliseu, ele tem a escola de profetas a qual ele ensinava, aonde esta palavra vai nos dizer que ali os profetas chegam para Eliseu e diz: olha, o lugar aonde nós estamos é pequeno demais. Eu quero dar um tema para esta palavra, que diz: você é um instrumento nas mãos de Deus. E vemos que o primeiro ponto de quando nós somos um instrumento nas mãos de Deus tem que ser um propósito. Vemos que estes homens, eles tiveram um propósito no seu coração de fazer com que a casa que eles morassem era para ser maior, porque já estava pequena. E a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz em Eclesiastes 3:1 que tudo tem um tempo e que tudo tem um propósito debaixo dos céus. Então que nós, como instrumentos de Deus, precisamos ter um propósito, precisamos ter, assim, um chamado na presença de Deus. Eu quero dizer que você é um instrumento nas mãos de Deus. Que você possa formular um propósito diante de Deus e apresentar aquilo que você tem almejado no seu coração. Aquilo que você tem desejado no seu coração, o seu chamado, o seu ministério precisa de um propósito. Você nasceu com um propósito sobre essa terra. Então, que o seu propósito seja feita a vontade de Deus. Que seja fazer a vontade de Deus. Que você possa, sim, ter um propósito no seu coração. Onde vemos que estes homens, eles tiveram um propósito de fazer com que a casa fosse maior. E aí, em segundo lugar, é pedir. Vemos que aqueles profetas, eles disseram para Eliseu: Eliseu, vamos conosco, porque nós precisamos que você vá conosco. Então vemos que Eliseu, ele disse: sim, vou com vocês. Aonde nós vamos ver que em Mateus 7, versículo 7, vai nos dizer: peçam e vocês receberão, buscam e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então vemos aqui que aqueles profetas chamaram Eliseu para ir com eles. E ele vemos que rapidamente, quando eles estavam ali cortando as vigas para que pudessem fazer aquela casa, um dos machados soltou da viga e caiu dentro da água, porque eles estavam ali ao redor do rio. E ali um deles diz: ai, meu senhor, o que eu vou fazer agora? Porque este machado que eu tinha não era meu, e sim era emprestado.
Irmãos, trazendo para nós essa história, vemos que ali Eliseu, ele pega um pedaço de pau, lança sobre o rio e ali aquele machado flutua. E ali vemos que ele diz, olha, levanta e vai buscar. E ali ele, maravilhado por saber que o machado estava flutuando sobre as águas, e ali ele pega. Eu quero dizer para você que o que Deus te entregou não é seu. O que Deus te entregou é dele. Mas ele confiou a você o seu ministério, ele confiou a você o seu chamado, porque ele sabe que você é capaz para fazer o ministério crescer. Porque para os olhos humanos, nós não somos capazes, nós não somos ninguém. Mas aos olhos de Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vemos aqui que Eliseu, ele, na unção que ele tinha sobre a sua vida, ele faz com que aquele machado flutue. Eu quero dizer para você, Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra, que hoje ele está fazendo flutuar sobre a sua vida os teus sonhos que foram perdidos. Hoje ele está fazendo renovar as suas forças. Ele está restituindo tudo aquilo que você perdeu, porque o que ele te entregou é seu e ninguém pode tomar. Toma posse daquilo que Deus entregou sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre o seu chamado. Porque tem muitas pessoas neste mundo que precisam de você. A sua família precisa de você. O seu ministério precisa de você. Tem muitas pessoas no mundo que precisam da sua oração, que precisam do seu louvor e que precisam da sua palavra. Peça a Deus para restituir e para fazer fluir na sua vida o seu chamado, o seu ministério e a sua família. E vemos aqui que o terceiro ponto é o trabalho. A palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz em Colossenses 3:23, tudo o que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vemos que estes homens aqui estavam fazendo o seu trabalho. Eles estavam dando o seu melhor para que aquela casa fosse maior para eles, para que eles tivessem um propósito, para que eles pudessem ali adorar a Deus junto com Eliseu. Então, que o seu trabalho, que o seu ministério seja para Deus, seja para a glória de Deus, não para os homens. Eu quero dizer para você, foque os seus olhos no seu chamado, foque os seus olhos em Deus, porque é Ele que te capacita, é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta e é Ele que te garante a vitória. Então, que o seu ministério, que o seu louvor, que a sua pregação